Mas se a gente parar para pensar filosoficamente, talvez o ser que esteja em maior perigo de extinção sobre a face da Terra, guardando as suas peculiaridades, guardando as suas características, o ser em maior perigo de extinção talvez seja o próprio homem. Com certeza. Se você define o homem como um ser com valores, virtudes e sabedoria, vai na rua e encontra um homem desse tipo e traz para mim. Eu sou capaz de te desafiar, eu vou buscar um bico-leão dourado, você vai buscar um homem assim. Eu chego com uma meia dúzia de bico-leão dourado e você tem dificuldade de encontrar um homem assim. Agora você percebe que se você preservar o ser humano na sua condição humana plena, ele preserva tudo mais por acréscimo, como diz a Bíblia. Buscai seu reino em primeiro lugar e todo o demais te será dado por acréscimo. Um ser humano pleno preserva a floresta amazônica, preserva mico-leão dourado, preserva tudo o que há para ser preservado. Agora, se você tenta preservar as coisas sem preservar a condição humana autêntica, o que você vai fazer é provisório, a próxima geração destruirá de novo. Tá? Então, começa por um pouco de ecosofia, trabalhando para a preservação da condição moral do homem, a condição espiritual do homem, para quem acredita nela, né? Ou seja, estruturar o homem como tal. Diógenes, que é aquele filósofo que a gente falava dele, diz que ele todo dia, meio-dia, ia para a ágora com uma lamparina acesa. Chegava bem pertinho do rosto das pessoas, meio-dia. E o pessoal dizia, o que você está procurando, Diógenes? Ele dizia, estou na procura de um homem, mas hoje não achei nenhum, vou-me embora. E hoje ele estaria procurando ainda? Hoje a procura seria bem mais difícil. Bem mais difícil. Ou seja, se você não preserva o ser humano como um ser com valores, com virtudes, com sabedoria, preservar as outras coisas é paliativo. Tem que começar por aquele que está destruindo as coisas, por aquele fator de desajuste, que é exatamente o ser humano. Exato. Às vezes eu olho a sociedade e vejo um bando de adolescentes. A gente não tem mais seres humanos adultos dentro da sociedade. Do ponto de vista emocional, está todo mundo muito congelado nessa imaturidade, incapacidade de lidar com situações limite, incapacidade de ir além das aparências, né? Então, nós temos todo um processo de educação, inclusive, que é um desenvolvimento mental e não emocional. Isso é curioso, porque nós chamamos isso de educação. Se você pega um Sócrates, ele diria, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E o nosso processo educacional não é para gerar melhores seres humanos. Inclusive, há um preconceito se você diz que alguém é um melhor ser humano. É tudo igual, não é igual. Um ser humano que é dotado de virtudes, de valores, de um grau de sabedoria, está melhor preparado para servir à humanidade, para se integrar no todo, para se integrar à natureza, do que aquele que ainda não desenvolveu essa condição. Todos têm a possibilidade de desenvolver essa condição. Tá? Mas essa maturidade, essa plenitude da condição humana é dotada de um valor. E a educação deveria nos conduzir para isso, não conduz. Então, nós temos um descompasso. É como se você tivesse uma criança que ficou com um corpo infantil e desenvolveu só um braço enorme. E agora esse braço, ela se machuca com ele. Não sabe o que fazer com ele. Porque não consegue se desenvolver. Ou seja, o corpo não suporta o peso de um braço tão grande assim. É a maneira como nós lidamos, por exemplo, com a nossa tecnologia. Recentemente tivemos aquele filme Oppenheimer, não sei se vocês assistiram. Maravilhoso. Pois é, e mostra claramente isso, como uma humanidade imatura detém um conhecimento que ela não estava preparada para ter. Daí que vem o Caibalion, né, a escola hermética, que dizia, é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Quando existe esse descompasso entre um suporte emocional, um suporte de caráter e a quantidade de conhecimento que você detém, isso é bem preocupante. Não estamos falando de um propósito divino, estamos falando de um valor humano, de um ser humano que parou e pensou e estipulou para si próprio um propósito. Isso, que não tem contraindicações. Digamos que eu coloque como propósito de vida justiça e fraternidade. No meio do caminho eu descobri que poderia ser também, sei lá, a bondade, a generosidade. Não tem problema nenhum você acrescentar ou substituir, porque a justiça e a fraternidade não podem ter te feito mal. Não tem contraindicações. Tá? Então, aquilo que você visualiza nesse momento como o que mais necessitaria para pisar no próximo degrau que está diante de você. Você coloca esse valor como meta. O nível de ser humano que eu sou nesse momento, o que eu necessitaria para poder passar para um outro nível de consciência, para me tornar um ser humano um pouco melhor. Percebe o que está te impedindo de levantar a perna e colocar no próximo degrau. Ou seja, a virtude que atuaria aí, que te ajudaria a dar esse passo. Coloca ela como meta.
não é, às vezes não é uma resposta muito óbvia também, né, Lúcia? O que me leva para o próximo passo? Qual o ser humano que eu tenho que ser para avançar? Às vezes eu consigo imaginar que pode ter um leque de coisas que eu posso ser, que eu posso escolher, não? Às vezes a gente foge um pouco da resposta porque ela é bem incômoda. Tá. Né? Ela é bem incômoda. Porque se eu perguntar qual é a virtude que te falta mais na tua vida como um todo, pode ser complicada. Mas para pisar no próximo degrau, em geral, a gente tem uma certa ideia. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, não levanto da cama pela manhã de jeito nenhum. Você sabe que você está lutando contra a preguiça. Não, o que eu necessito é, sei lá, desenvolver a virtude da reflexão. Tá bom, ela é boa. Mas o que você está precisando vencer agora é a preguiça, meu caro. O que está te freando nesse momento, em geral, a gente sabe. Em geral, sabe. Faz sentido. É. E me pegou essa daí, tá? Você atirou no escuro e me acertou. Eu costumo ser muito ruim de pontaria, me desculpe. Não, pegou em cheio, inclusive. O lance de acordar cedo, por exemplo. Essa foi pra mim. E assim, cara, de fato. Então a gente tá falando mesmo de umas paradas muito mais práticas do que eu tava pensando. Eu tava pensando em sei lá, o próximo passo eu preciso, transcender tal parada. Não, eu só preciso parar de ser preguiçoso. O próximo passo, a ferramenta que você precisa é essa. Tá? E vencendo as coisas que te travam. E aí você sobe um degrau de consciência, vê as coisas de maneira mais ampla, mais clara, aproxima um pouquinho dessa visão verdadeira que estamos buscando. É menos uma venda nos olhos. Preguiça era uma venda nos teus olhos, não estava te deixando ver um monte de possibilidades. Agora você as vê. Será que existem pessoas onde a preguiça, por exemplo, não é uma venda? Eu acho que todos temos algum grau de todos os defeitos. Mas o problema é, quando eu vejo, eu sei que tenho e cuido, não tem perigo. Se eu chegar para uma pessoa e disser, olha, você é preguiçoso, eu sei, professora, mas eu estou lutando com isso, viu? Estou de olho, estou tentando vencer. Eu não me preocupo com ela. Agora, se você chega para uma pessoa e diz, você é preguiçoso, eu, de jeito nenhum, esse vai se dar mal. Esse vai se dar mal. Todos nós temos a dose de todos os defeitos, porque somos um microcosmo, como diz Platão, né? Um microcosmo dentro do macrocosmo, a sua imagem e semelhança. O problema é as coisas que estão sob o teu controle consciente e as que não estão. Tá? Como dizia Carl Jung, quando você vira as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele te pega pelas costas. Tá? Então, quando temos um controle consciente das coisas, elas não nos pegam mais. Elas ficam ali sob controle. Tá? Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.